Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulos 35 e 36. O capítulo 35 e 36 nos levam novamente ao reinado de Jeoaquim. Cronologicamente, segue-se ao capítulo 26, lembrando assim mais uma vez que o livro de Jeremias não foi escrito em ordem cronológica. O capítulo 35 traz um exemplo muito interessante dos recabitas, em que Jeremias faz uma aplicação moral do comportamento dos filhos de Jonadab, filho de Recabe, durante o reinado de Jeoaquim. Os recabitas eram um grupo puritano, seguidores de Jonadab. Jonadab participou ativamente da destruição selvagem da família do perverso rei Acabe, por volta de 840 a.C., e do massacre dos adeptos de Baal. Essa reação violenta contra o culto a Baal, que veio de Tiro, era um protesto religioso conservador em que Recabe estava envolvido, junto com outros. Isso você pode conferir em 2 Reis, no capítulo 10. Os recabitas eram queneus, descendentes do sogro de Moisés. Ramate era um dos seus filhos. Juízes capítulo 1, versículo 16. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arad. 1 Crônicas 2:55. E os clãs dos escribas que viviam em Jabes, os tiratitas, os simeatitas e os sucatitas, e esses foram os queneus, descendentes de Ramate, antepassado da família de Recabe. No tempo de Jeremias, parece que eles habitavam as montanhas de Judá. Seu modo de vida imposto por Jonadab continha a essência da vida nômade e a proibição contra a agricultura ilustra o desdém que o nômade tinha pelo trabalho manual, difícil e degradante de quem morava em local fixo. Eles eram proibidos de tomar vinho. Eles acreditavam também que a vida fácil de Canaã impedia a pureza de adoração a Jeová, por isso voltaram a viver no deserto, vivendo em tendas. Jeremias, dos versos 1 a 11, testa a fidelidade dos recabitas. Ele recebeu ordens para levá-los para um dos pátios internos do templo e lhes oferecer vinho. Versos 1 e 2 e também o 5. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: Vá à comunidade dos recabitas e convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. E então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Mas, porém, os recabitas, eles não beberam vinho. Versos 6 e 8. Eles, porém, disseram: Não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Temos obedecido a tudo que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. A explicação dos recabitas mostra a força que a personalidade de Jonadab ainda tinha depois de mais de 200 anos de vida comunitária em obediência às suas regras originais. Os recabitas conquistaram a simpatia de Deus com a sua fiel obediência às regras de Jonadab, um grande contraste com a desobediente nação de Israel. Dos versos 12 ao 19, Jeremias ensina as lições desse encontro com os recabitas. Pois depois de tentar os recabitas sem sucesso, Jeremias passa a usar a recusa deles em reinterpretar os seus ideais como lição objetiva para ajudar. As ordens de Jonadab tinham sido cumpridas durante muitas gerações, mas os mandamentos de Deus do Sinai tinham sido postos de lado e até rejeitados como modo de vida do seu povo de Israel. Versos 15 e 16. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhes diziam que cada um de vocês deveria converter-se de sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados, mas vocês não me deram atenção nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Por isso os recabitas serão abençoados por sua fidelidade. Porém, os seus compatriotas de Jerusalém verão os horrores do massacre vindouro. Versos 18 e 19. Jeremias disse à comunidade dos recabitas: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vocês têm obedecido àquele que ordenou o seu antepassado Jonadab.
tem cumprido todas as suas instruções e tem feito tudo o que ele ordenou. Por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. É incrível notar como alguns homens são mais fiéis a doutrinas humanas do que Israel o era aos mandamentos de Jeová, ou de como alguns homens são mais fiéis às doutrinas humanas do que a igreja é em relação aos ensinamentos da palavra de Deus. Que essas palavras sirvam de lições a todos nós. O capítulo 36 é muito valioso pelo fato de dar a única descrição detalhada do Velho Testamento sobre a escrita de um livro profético. Que Jeremias tivesse ditado a um secretário era normal naquele tempo. A escrita era uma aptidão especializada, muitas vezes restrita a uma categoria profissional. No começo do reinado de Jeoaquim, o profeta recebeu ordens de Deus para escrever seus pronunciamentos. Feito isso, o rolo foi lido diversas vezes antes de ser destruído pelo monarca irado. Mais tarde, Jeremias recebeu instruções para compilar um novo relato, acrescentando mais algumas coisas. Versos 1 e 2. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. O primeiro rolo foi ditado por volta de 605 ou 604 a.C., o ano em que os babilônios obtiveram uma vitória decisiva sobre o Egito. Talvez o início da calamidade tenha precipitado a compilação, na esperança de que Judá se arrependesse. Verso 3. Talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. O rolo provavelmente era um pergaminho que tinha o comprimento normal de um livro. Os antigos livros hebraicos tinham seu texto escrito em colunas paralelas e o rolo tinha de ser desenrolado à medida que se ia lendo. Em comparação com o livro como temos hoje, aquele deve ter sido bem mais curto, pois podia ser lido 3 vezes num só dia, conforme os versos 10, 15 e 21. Baruque, filho de Nerias, era irmão de Seraías, camareiro do rei Zedequias, conforme Jeremias 51, 59 descreve. Foi um servo fiel de Jeremias, e ele escreveu as profecias ditadas por Jeremias. Verso 4. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois de escrever, leu as profecias em público, de acordo com os versos de número 10 ao 15, uma vez que Jeremias estava detido. Baruque, após a queda de Jerusalém, foi morar com Jeremias em Mispa, e quando Gedalias foi assassinado, ele foi preso por influenciar a partida de Jeremias. Jeremias 43, verso 3. Mas é Baruque, filho de Nerias, que o está instigando contra nós para que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem para o exílio na Babilônia. Ele acompanhou Jeremias ao Egito, onde parece que ambos morreram. Então, em todo o livro, Baruque é apresentado sempre como o escriba de Jeremias e não como editor de sua obra. Em todo o tempo em que Jeremias estava encarcerado, era Baruque, o seu representante, que continuava a pronunciar as profecias do Senhor a fim de que o povo se arrependesse de seus pecados. Dos versos 11 ao 19, o rolo é lido diante dos príncipes. Todos eles temeram e ficaram aterrorizados com as palavras lidas por Baruque. Verso 16. Quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se com medo e disseram a Baruque: é absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. O impacto que o rolo teve sobre eles fazia praticamente obrigatório que o rei ouvisse sobre ele imediatamente. No verso 18, Baruque deixa bem claro que apenas escreveu o que Jeremias havia ditado. Diante dessas palavras, os príncipes temeram pela segurança da vida de Jeremias e de Baruque também, e manda-os se esconderem, de acordo com o verso 19. Dos versos 20 ao 26, o rolo é lido para o arrogante rei Jeoaquim, que diante da sua grande presunção lançou o rolo no fogo. Verso 23. Assim que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Ao invés de rasgar suas vestes em arrependimento diante das palavras do Senhor, rasgou a palavra do Senhor e não prendeu a Jeremias e a Baruque, porque o Senhor os escondeu. Verso 26. Em vez disso, o rei ordenou a Jerameel, filho do rei, Seraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abideel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os tinha escondido.
Nos versos 27 ao 32, o Senhor ordena que seja escrita novamente as suas palavras. Verso 28, pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. A segunda cópia do rolo, não sabemos quanto tempo depois da destruição do primeiro rolo foi escrito o segundo, mas não deve ter demorado mais que alguns meses. Este deve certamente ter incluído algum material sobre o destino do rei ímpio. Por ter queimado o primeiro rolo, Jeoaquim foi punido com a perda do trono também para os seus descendentes. Seu filho Joaquim reinou por apenas 3 meses antes de também ser exilado. Versos 30 e 31. Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia e à geada de noite. Eu castigarei a ele, aos seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles e sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá toda a desgraça que pronunciei contra eles, porquanto não me deram atenção. Este capítulo nos ensina que ninguém jamais poderá calar a palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, ela não está algemada. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Aleluia. Os homens podem nos prender fisicamente, como foi o caso de Paulo, Jeremias e tantos outros. A doença pode nos prender a um leito, a distância pode nos impedir de ter contato com as pessoas, mas nenhum poder, nenhum ser humano ou demônio pode prender a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de tudo e de todos. Isaías 40, versículo 8. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Aleluia. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 37 e 38 do livro do profeta Jeremias.